Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Uma pergunta que me foi feita muito nos últimos meses diz respeito ao redirecionamento dos estudos. Até que ponto isso vale a pena? Professor, eu estudo para os concursos da advocacia pública, estudo para a procuradoria, mas diante dos arroxos dos concursos, ou seja, a Advocacia Geral da União não tem perspectiva. Procuradoria Municipal tem muito concurso saindo, mas nenhum me interessa porque normalmente são procuradorias distantes de onde eu moro, são procuradorias que em tese pagam pouco e são procuradorias que exigem 40 horas semanais, então eu praticamente não vou poder sair lá do município. Concursos de procuradoria de estado são raros, embora a gente esteja aí às portas da publicação do edital da PGE Paraíba. Um concurso de PGE, 2 concursos de PGE durante o ano não justificaria a minha preparação para a advocacia pública. Mas eu já venho me preparando para a advocacia pública há um tempo. Vale a pena redirecionar os meus estudos? Vale a pena começar a estudar para juiz, Ministério Público, Defensoria ou outros concursos, abrir o leque para outras opções, especialmente para quem ainda não tem um cargo público, como por exemplo o estudo para os cargos de analista dos tribunais? Com essa LDO 2020, a coisa não tende a arrochar ainda mais, então o senhor realmente não me recomenda começar a abrir o meu horizonte para outros concursos? Bom, essa pergunta me foi feita muito nos últimos meses, na verdade desde o começo do ano, para ser mais sincero, desde o final de 2018. Se vale a pena insistir nos concursos da advocacia pública ou se vale a pena redirecionar? Bom, eu vou te responder isso em 5 passos, para que a gente seja um pouco mais didático e para que você possa analisar realmente cada um dos passos e saber qual deles a tua realidade se insere ou em qual deles ou quais deles a tua realidade se insere para que você possa tomar uma decisão racional. A primeira pergunta ou o primeiro passo, a primeira situação que você precisa definir é: quanto você já estudou para os concursos da advocacia pública? Se você é uma pessoa que está no início dos estudos, redirecionar é uma atitude, uma decisão extremamente fácil. Basta com que você passe a se preocupar com as características de outros cargos e não mais dos cargos de procurador. Se você já andou metade do caminho, 50%, 60%, então a sua decisão ela é um pouco mais complicada, porque redirecionar quando se está para além de 50%, 60% dos estudos das disciplinas da advocacia pública com as características dos concursos da advocacia pública é uma decisão que merece muita atenção. Por quê? Porque ao redirecionar, você vai ter que voltar a estudar os institutos com cabeça do cargo para o qual você está redirecionando. Se você vai fazer concurso para juiz, você precisa estudar os institutos com cabeça de juiz. Se você vai fazer concurso para promotor, precisa estudar os institutos com cabeça de Ministério Público. Mesma coisa se for fazer procurador da República. Se você vai fazer para defensor, precisa estudar os institutos com cabeça de defensor. Não tem como ser diferente. Se você for fazer uma prova de juiz com cabeça de advogado público, a coisa complica. Se você for fazer uma prova de procurador, ou melhor, de procurador da República, membro do Ministério Público, promotor de justiça com cabeça de advogado público, complica. Se você for fazer uma prova de defensor com cabeça de advogado público, também complica. Então, se você está no início da caminhada, significa dizer que a sua decisão é mais fácil. Se você está na metade da caminhada, sua decisão é difícil. Se você é uma pessoa que já está há muito tempo na estrada estudando para os concursos da advocacia pública e já tem um planejamento, uma preparação quase que completa para esses concursos, especialmente você que vem passando nos concursos de PGM, está aguardando uma PGE grande ou está aguardando o concurso da Advocacia Geral da União, então nesse caso também a sua decisão é bastante difícil. Depende do momento em que você esteja na caminhada. Começo da caminhada é mais fácil redirecionar. Metade da caminhada, aí você realmente fica na dúvida, vale ou não vale a pena? Se você já está no final da caminhada, ou seja, no final de uma preparação, pronto para enfrentar concursos da advocacia pública, certamente não vai valer a pena redirecionar. Então, primeiro ponto, onde você está nos estudos para os concursos da advocacia pública? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. A segunda pergunta é bem interessante, ou o segundo questionamento que você tem que se fazer. Os concursos da advocacia pública vão ficar assim para sempre? Não, os concursos são sazonais. Concurso público é sazonal. Existe tempo bom, existe tempo ruim,
Existe tempo mais ou menos. Existe tempo que nós temos muitos concursos para a advocacia pública, todos os níveis. Existem tempos em que nós não temos praticamente nenhum concurso para a advocacia pública, e aí sobram alguns concursos e as pessoas ficam disputando efetivamente cargos de procurador municipal e estadual, como está acontecendo agora. Existe época que praticamente não tem concurso de nada, e existe época que tem concurso de tudo. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas o segundo ponto que você tem que ter na mente é que concurso, quando sai, momento que sai e a forma como os concursos são elaborados são sazonais, extremamente sazonais. Ou seja, nós estamos num momento difícil da advocacia pública, mas será que isso vai ser assim para sempre? Vamos analisar isso um pouco mais para frente. A terceira situação que você precisa analisar se você for redirecionar os seus estudos é entender que, ao redirecionar, você precisa fazer isso uma vez ou pouquíssimas vezes. E esse é o ponto mais importante dessa nossa conversa, pelo seguinte: redirecionar os estudos é, de longe, a estratégia mais fracassada que eu conheço. Sabe aquela pessoa que vive fazendo concurso à medida do que sai edital? Ou seja, não só para a advocacia pública, mas para tudo. A pessoa mora em São Paulo, aí sai edital da PGE São Paulo, ela vai lá e estuda para a PGE São Paulo, faz. Aí daqui a pouco sai juiz, ela vai estudar para juiz e faz. Aí daqui a pouco sai para defensor, ela vai estudar para defensor e faz. Aí daqui a pouco sai MP, aí ela faz MP e não passa. Ou seja, acaba se redirecionando para tudo que sai, delimitado, nesse caso, no exemplo que eu citei, pela região, ou seja, a pessoa quer os concursos de São Paulo, mas acaba que essa estratégia normalmente faz com que essa pessoa não passe em absolutamente nada, porque os concursos hoje exigem uma especialização na forma de entender os institutos de acordo com o cargo para o qual você deseja aprovação. Nós já conversamos sobre isso várias vezes aqui no canal, em vários outros pontos. Então, se você for redirecionar os seus estudos, que você o faça uma vez ou pouquíssimas vezes. Ou seja, ao realmente decidir sair de um ramo de estudos para outro, você precisa entender que essa decisão precisa ser quase definitiva. Ou seja, só vale a pena redirecionar se você tiver plena certeza do que você vai fazer logo em seguida, para não voltar atrás e, nesse caso específico, para não, nessa situação, estabelecer um novo redirecionamento. Saí da procuradoria, fui para juiz. Ah, mas não gostei de juiz, então agora eu vou para o Ministério Público. Ah, mas não gostei de Ministério Público, agora eu vou para a Defensoria. Tenha muito cuidado com isso. Então analise muito antes de fazer o redirecionamento para que ele seja efetivo e não para que seja somente uma tentativa. O quarto ponto, que está totalmente ligado ao terceiro, é: ao redirecionar, você vai sair do zero no novo cargo para o qual você pretende estudar? Ou você já pode aproveitar alguma base, ainda que forjada na procuradoria, mas uma base para ser o início, o start nesse novo redirecionamento? Então você não pode redirecionar por redirecionar. Você precisa redirecionar para o cargo para o qual existem chances de concurso atual e para o cargo a partir do qual você tenha uma base, ainda que construída na advocacia, mas que você pode modificar, virar a chave e começar a pensar como, por exemplo, defensor ou juiz ou promotor, dependendo efetivamente daquilo que você mais gosta em termos de disciplina. Então, ao redirecionar, é preciso saber quais são as disciplinas do curso ou do concurso novo, melhor dizendo, que você vai fazer, justamente para que você possa aproveitar a base pronta da advocacia pública ou de alguma forma transformá-la em uma base para o novo concurso. Isso é importante. Redirecionar para um concurso cujas disciplinas são totalmente diferentes vai fazer com que você comece do zero, o que não é muito bom. E para acabar o vídeo, que já está ficando longo, eu queria te falar um pouco mais sobre o ponto 2 acerca da sazonalidade dos concursos e do que eu chamo de teoria da roda gigante. Em concurso público, em carreira pública, bota uma coisa na cabeça: todo mundo está numa roda gigante. Vai ter dia que você está lá em cima, vai ter dia que você vai estar lá embaixo, vai ter dia que você está no meio. Isso é em termos de remuneração, isso é em termos de carreira, isso é em termos de benefício, isso é em termos de concurso. Vai ter carreira que vai ter época de muito concurso, vai ter carreira de época de pouco concurso. Isso vai acontecer em algum momento em todas as carreiras. Eu me lembro muito bem que quando decidi estudar para advocacia pública, eu comentei com a minha mãe e naquela época existia uma notícia que corria à época
de que os concursos iam dar uma bela enxugada. E comentando com a minha mãe isso, ela me disse, talvez ela nem se lembre, ela disse, tudo bem, pode até dar uma enxugada, mas quer dizer que a partir de hoje a Advocacia Geral da União, que é o que você quer, não vai nomear mais ninguém na sua história? Eu pensei, não, deve nomear alguém. Ela disse, então garanta para que o seu nome esteja na lista dos próximos nomeados. Simples assim, e foi assim que eu fiz. Então, se você vai redirecionar os seus estudos, lembre-se, você está numa roda gigante. No momento, talvez o concurso que você queira esteja na parte de baixo da roda gigante, mas pode acontecer de no futuro esse concurso que você quer hoje sair para redirecionar para outro esteja na parte de cima da roda gigante ou na parte do meio da roda gigante. Então você precisa, com base nessa sazonalidade, tomar as decisões mais racionais possíveis. Se você for redirecionar, entenda se você tem uma caminhada já, se vale a pena esse redirecionamento. Lembre-se que os concursos são sazonais. Se for redirecionar, tome uma decisão certeira, não fique redirecionando várias vezes. E ao redirecionar, tente não começar do zero. Redirecione para um cargo a partir do qual você possa aproveitar alguma coisa que já foi estudada. E lembre-se, estamos todos numa roda gigante. Um dia nós estamos em cima, outro dia nós estamos embaixo, o que é absolutamente normal. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse aqui no YouTube, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.